Prestador de serviço. Como sobreviver à reforma tributária? Esse é o assunto desse vídeo. Eu sou Luiz Cubidius, fundador e CEO da Cortex. Existe uma questão central para o setor de serviços na reforma tributária. Essa nova estrutura de CBS e IBS, que tem uma previsão de alíquota de 26%, isso cria um desafio enorme para quem tem alta folha de funcionários CLT e poucos insumos creditáveis, ou seja, negócios como academia, clínica, escritórios de consultorias de um modo geral, escolas, estúdios e, enfim, resumindo, todos os prestadores de serviço vão ter um desafio gigantesco com a reforma tributária e esse percentual de alíquota previsto. A boa notícia é que existem estratégias concretas, fiscais, jurídicas e de reanálise de modelo de negócio de maneira ampla que podem evitar esse impacto brutal que vai possivelmente em alguns modelos de negócio ser repassado para o consumidor final, por isso que a gente chama de reforma do consumo, na verdade, e isso talvez faça as suas vendas diminuírem, né? Ou seja, vai impactar o seu caixa tanto no aumento do custo do negócio quanto na diminuição das vendas. Mas vamos parar de conversa aqui, de imaginar a ficção e vamos falar de um caso real. Vamos tentar imaginar um caso real aqui. Imagina uma empresa, uma prestadora de serviço, né, uma consultoria, por exemplo, que tem uma receita, fatura 100 mil por mês e tem insumos tributáveis de 10 mil por mês. Antes da reforma, essa empresa paga ISS, é uma alíquota de 5%, ou seja, 5% de 100 mil, 5 mil reais, e paga PIS e COFINS numa alíquota de 3,65%, ou seja, 3.650. Resumindo, a alíquota total 8,65% e 8.650 de impostos a pagar, isso na operação da venda, tá? Isso antes da reforma, gravem esse número, 8 mil, faturou 100 mil em vendas, pagou sobre essas vendas 8.650, isso antes da reforma. Agora vem a bomba. Após a LC 214 de 2025, que é a reforma, os mesmos 100 mil de receita de vendas serão multiplicados por 26%. Lembrando que tem apenas 10 mil de insumos tributáveis, ou seja, 10 mil vezes os 26%, 2.600. Então, total de impostos a pagar na operação de vendas, 23.400. Uma carga de 23,4%. Então, ou seja, você permanecendo vendendo os mesmos 100 mil que você estava vendendo antes da reforma, você vai pagar a mais por mês R$ 14.750. É brutal a diferença, é enorme e isso realmente tem que gerar um ponto de atenção em você que é empreendedor e tem uma empresa de prestação de serviço. Mas, conforme o início do vídeo, eu prometi trazer esperança e boas notícias para vocês. Uma das análises que a gente costuma fazer aqui para os nossos clientes na Cortex é o eventual reenquadramento do CNAE, que é o Código de Atividade da Empresa. Tá? Então, um CNAE, para vocês terem uma ideia, mal classificado, ele impacta a sua carga de ISS, lembrando que nós ainda teremos um período de ISS, tanto para gerar débito quanto para gerar crédito. E um outro ponto que é muito ruim quando você tem um enquadramento, uma definição de CNAE equivocada, é que você pode perder eventualmente uma isenção. Então, de repente, você está pagando hoje 5% de ISS e você poderia estar pagando 2%. Então, é um ponto de atenção aí gigantesco que você tem que ter. Além de perder eventual crédito, uma possível isenção, um CNAE mal classificado também vai te prejudicar no direito ao crédito de IBS e de CBS. Então, olha quantos fatores podem impactar um enquadramento equivocado de CNAE. Um outro olhar importante que a gente tem que ter agora são as possíveis estratégias nesse momento, que é analisar o negócio como um todo. E aí a gente está falando de verticalizar operações. Em resumo, é entender se talvez
não seja mais adequado você dividir as suas operações e até mesmo criar uma holding, né, que é uma das especialidades aqui na Cortex que a gente faz para os nossos clientes. Tanto uma nacional quanto uma offshore, uma fora do país, enfim, tem um outro vídeo que vai abordar melhor esse assunto. Então, se antes já era necessário também você avaliar todos os anos em qual regime tributário é mais vantajoso a sua empresa se enquadrar, após a reforma, não analisar o regime tributário é praticamente assinar uma sentença de morte. E isso me faz lembrar agora dos empresários do Simples Nacional. Fiquem atentos, principalmente vocês, porque um outro ponto que a gente tem que, de repente, fazer um vídeo exclusivo para isso, são as previsões do Simples Nacional. Pode ficar muito desafiador o cenário para empresas nesse regime com os ajustes finais aí da reforma tributária. Bom, voltando aqui, um outro ponto importante é analisar a estratégia do negócio como um todo, né? Então, eu pratico luta, inclusive quero mandar um abraço aqui para o Giovanni Miranda, meu instrutor de Krav Maga Caveira. Esse é um modelo de negócio, por exemplo, que vai ser muito necessário repensar o business com a reforma, tá? Porque basicamente é prestação de serviço da forma que está hoje, isso se espelha em vários modelos de negócio semelhantes da área de prestação de serviço. É muito interessante repensar o business agora para diminuir o impacto e não ter grandes frustrações lá na frente e ser pego de surpresa. Então, o objetivo desse vídeo justamente era trazer alguns pontos importantes, necessários, para vocês refletirem, conversarem com seus contadores, advogados, ou você que é contador e advogado, conversar com seu cliente, ou atuar em conjunto e parceria com uma empresa especializada nisso, como é a Cortex, né? Existem vários pontos em um estudo de planejamento tributário, de análise de regime tributário, que a gente pode ajudar e contribuir muito com vocês. Um outro ponto que também é bem importante trazer aqui é que entender o que a reforma tributária vai mudar no mercado de quem presta serviço exige de vocês agir nesse momento com inteligência, com planejamento e o conhecimento técnico especializado. E isso pode fazer vocês saírem muito na frente dos concorrentes de vocês. Então, se você é empresário ou quer empreender nesse mercado tributário com essa oportunidade gigante que a reforma está dando para a gente receber altos honorários, eu te convido a conhecer a Cortex. Obrigado pela sua audiência aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilha, curte e se é tributário, é Cortex.